São 13h05 aqui, gente. O Marcelo Trevisani, um outro convidado, ele já está conectando, né? Ele teve um pequeno problema com o compartilhamento da câmera. Caso ele não consiga, a gente vai utilizar só o áudio para que o Trevisani compartilhe aqui com a gente, mas a gente já começa. Então, a todos, muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Estamos todos aqui ainda nesse isolamento físico, né? Na verdade, não gosto muito de falar isolamento social, mas a gente está nesse isolamento físico, firmes e fortes e cansados, mas continuamos aí seguindo a vida. Bom, começamos aqui hoje no episódio sobre transformação digital na prática. Mudando um pouco o formato, a gente vai receber hoje 3 convidados, fora eu que vos falo aqui, que vou tentar intermediar um pouco esse papo. A gente recebe Roberto Nunes e Serhan Osman, ambos da Álvares e Marçal, são especialistas em turnaround, também em pensar na transformação digital das empresas e também na inovação. Roberto, por favor, se quiser se apresentar rapidinho, a gente já passa para o Serhan e depois a gente fala um pouco sobre Trevisani. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Roberto. Boa tarde, gente. Eu trabalho com internet há muitos e muitos anos, aí desde que se fala de internet, e fui me especializando cada vez mais em divulgar isso e divulgar essas tecnologias para todo mundo, e acabou que nos últimos anos estamos vivenciando aí transformação digital nas empresas, né? Que basicamente adotar essas tecnologias e divulgar todas essas novidades, implantar essas novidades nas empresas. Então, estamos agora na Álvares e Marçal, trabalhando justamente com transformar todas essas empresas que não nasceram nesse mundo de internet. Eu já trabalhei dos dois lados, né? Nas empresas que nasceram no mundo da internet, muitas startups, fazendo elas crescer e se multiplicar. Mas como trabalhei nas empresas de old school, tentando fazer elas progredir para o mundo da inovação e da internet. E agora, na Álvares, a gente tem esses desafios, né? Pegar essas empresas e transformar elas para esse mundo novo. Muito então, bom, fantástico. Estou encerrando nessa equipe de transformação aí. Legal, legal. Seja muito bem-vindo, Roberto. É um prazer te receber aqui. Serhan, também boa tarde. Se puder se apresentar rapidinho. Pessoal, boa tarde. Bom, eu trabalho com internet já faz um tempinho também, não tanto quanto o Roberto, porque o Roberto, a gente brinca que ele inventou a internet. Mas na fase dos provedores IG e Bash, BR Turbo, eu estava envolvido nessa história. Eu presidi a empresa da Brasil Telecom Serviços de Internet, que organizava, tocava esses provedores. E antes fui de Private Equity, fui da Xerox no exterior. Depois tive uma startup de Big Data um pouco cedo, numa época que não era tão fácil pegar dinheiro no mercado, mas foi uma experiência incrível. Então, sempre, seja como executivo, como investidor, como no caso do Private Equity, ou como própria startup ou consultoria, envolvido com tecnologia digital de alguma forma. Bacana. Bom, mais uma vez, boa tarde. Seja muito bem-vindo, Serhan, tanto Serhan quanto Roberto BBS Nunes. Não vou falar do tempo de BBS, mas enfim. Bom, Marcelo Trevisani é um outro colega, até ele ainda não conseguiu se conectar, a gente teve um pouco de problema técnico, mas daqui a pouco ele já se conecta e a gente também apresenta o Marcelo Trevisani, tá? Bom, enquanto isso, falar um pouquinho rapidamente aqui sobre mim, né? Para quem ainda não conhece, eu sou o Ramés Fernandes, trabalho com tecnologia da informação voltada ao digital e voltada à internet também há muito tempo, né? Comecei essa jornada aí, finalzinho de 98, e desde lá eu venho atuando em diversas frentes orientadas ao digital, né? Desde marketing digital, produtos, transformação, inovação, disrupção, né? Tanto a inovação disruptiva quanto a disrupção incremental também. Bom, assim que o Marcelo Trevisani voltar aqui, a gente já faz a apresentação dele também. Bom, oi, Ramés, hoje... eu estou aqui, vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Não consegui ligar a câmera, não sei porquê, deu um probleminha aqui, técnico,
As preferences não aparece, mas eu acho que a gente vai ter que ir só no áudio. Desculpa Sem por isso. problemas. Sem problemas. Trevisani, então, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Trevisani, se você puder se apresentar rapidamente, por favor. Tá bom. Bom, gente, obrigado de novo, Ramés, Ativity, pelo convite. Prazer estar aqui junto com vocês. Infelizmente vocês não estão me vendo, mas é muito bom participar com vocês aqui para a gente compartilhar um pouquinho desse assunto de transformação digital. Eu tenho quase 20 anos no mercado, começando com digital, comecei na bolha do digital. Passei por várias empresas. Eu gosto de brincar que eu já vendi apartamento, peru, Chester Online, Coca-Cola, cartão de crédito, conexão, um pouco de tudo. E acredito no digital como um modelo de negócio, né? Como essas grandes empresas podem, ou as pequenas empresas podem usar a ferramenta digital, né? Usar o meio digital para o negócio, né? Para mim, essa visão de digital ela tem que estar intrínseca ao negócio, não ser só um canal. E a tecnologia ela é o meio, ela não é o fim. E eu venho tentando fazer isso nas empresas que eu passei por grandes e médias empresas, tanto de tecnologia, já fui um pouco de tecnologia, já fui um pouco de cliente, já voltei a ser tecnologia, já voltei a ser cliente e hoje eu estou aqui na Vivo cuidando da área de B2B e de marketing estratégico da empresa. Fantástico. Eu acho que vai ser uma experiência incrível, né? A gente está trazendo aqui, somos ao total 4 pessoas com experiências diversas. Com Trevisani eu já tive a oportunidade de trabalhar num passado recente, né? Estávamos ambos na CIT. Com Serhan e Roberto a gente ainda não trabalhou juntos, mas o que a gente tem conectado aí nesses últimos dias é uma sinergia muito boa. Então, aposto que o papo de hoje aqui sobre priorização, né, como que a gente prioriza essas iniciativas de inovação e da transformação, vai ser um papo muito rico. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos todos, seja muito bem-vindo o Trevisani. Começando aqui, gente, eu queria convidá-los para participarem aqui de perguntas e respostas por meio do Slido. Né? O Slido é uma ferramenta justamente para esse fim. É uma ferramenta aberta, gratuita e também não tem filtro de mensagens. Então, por favor, sejam gentis aqui com a gente. Tem também um QR Code, caso vocês prefiram apontar a câmera do celular aqui para serem encaminhados lá para o Slido, mas é só acessar o slido.com e inserir essa hashtag aqui, ShiftMethod, né? SHIFTMETHOD, que vocês já estarão lá interagindo com a gente. Então, sejam a todos aí muito bem-vindos. E a gente começa falando aqui sobre esses 12 trabalhos, né? Então, primeiro porque 12 trabalhos, a gente conseguiu fazer uma estruturação de aprendizado do processo de inovação, né, de transformação digital, em 12 etapas. Muito trabalho dessas 12 partes, né, exige um preparo anterior para que a gente consiga desenvolver as dinâmicas, e a gente faz uma analogia também aos 12 trabalhos de Hércules, né? A gente encontra esses 12 trabalhos em alguns princípios, né? Então tem os 12 princípios ágeis também, mas a gente entendeu que hoje em dia o processo de transformação digital ele não deixa de ser um trabalho hercúleo, né? Porque você está mudando a forma de atuação das pessoas. E você está olhando para desejos, para ambições, para objetivos tangíveis, muitas vezes intangíveis, para interesses e principalmente como que você gera uma otimização e escala. E quem está vivendo isso na pele, né, sabe que na prática não é um trabalho mítico, hercúleo, mas realmente é complicado, porque não é uma aplicação apenas de tecnologia ou de abordagens ou de métodos, né? A gente está falando da interação humana e como que a gente consegue realmente implantar essa grande transformação. Só voltando um pouquinho aqui ao tema, né, do que são esses 12 trabalhos, então, na mitologia grega, Hércules, um semideus, ele teve aí um problema, não vou entrar no mérito, e foram-lhe apresentados 12 trabalhos para que ele conseguisse se redimir. E 12 trabalhos muito difíceis, né? Daí que vem o tema do trabalho hercúleo. Então, pensando nisso, a gente fez uma analogia com esses 12 estágios, né, da transformação digital, e daí que vieram esses 12 trabalhos, né, o Shift Method em si.
Bom, eu acho que grande parte das pessoas aqui, né, se interessam sim por desafios, a gente gosta, mas, cara, vamos tentar organizar, né, esses desafios. Será que se a gente conseguir organizar isso de uma forma que forneça uma forma mais contundente, né, da gente aprender, certamente a gente vai ser mais assertivo nessa transformação. E por que a gente fala desse aprendizado, né? Hoje em dia, a gente se depara com diversos termos aí, buzzwords de mercado, que cada um fala do jeito que quer para resolver algum tipo de problema, né? Então, a gente percebe que as pessoas têm muito mais a intenção de falar de soluções do que realmente falar de problemas, né? Então, a gente utiliza como exemplo a própria inteligência artificial, né? São situações onde você consegue resolver, inclusive com uma pequena planilha Excel, mas o que vem de demanda é, cara, eu preciso aplicar a inteligência artificial. E muitas vezes isso não é o que vai gerar o valor real que a gente busca. Muitas vezes essa inteligência artificial, né, ou mundo VUCA, ou inovação, ou computação em nuvem, serviços cognitivos, independente do buzzword, é muito mais uma forma de se expor do que realmente gerar o valor. E a gente também precisa entender, né, o que motiva querer fazer uma utilização de inteligência artificial. Né? Desejo da onde? É por quê? E isso vai culminar em qual tipo de valor. Bom, para a gente conseguir aprender um pouco durante esse caminho, a gente desenvolveu o que a gente chama aqui desse Shift Method. O Shift Method ele é baseado no pensamento A3. Tá? O A3 é uma dinâmica que vem do Lean, a gente não vai entrar em detalhes, né, do que é esse pensamento A3, mas na prática o que a gente faz aqui? Né? Metade dessas etapas, então do momento 1 até o momento 6, a gente vai entender o problema. Né? Vamos estabelecer aqui objetivos e vamos entender o que nos impede de chegar nesse objetivo também. A partir da etapa 7 até a 12, a gente vai desenhar as hipóteses, transformá-las em experimentos com metrificação, né? E essas métricas de acompanhamento podem ser tanto de performance, normalmente financeira, ou também métricas de impacto, métricas de experiência, métricas de exposição no mercado, ou até como que essa inovação está sendo difundida dentro da própria empresa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre técnicas de priorização. E pensando aqui, tá, essas técnicas de priorização e os aprendizados que tanto o Roberto, a Serhan e o Trevisani vão trazer junto comigo, servem para priorizar diversos tipos de iniciativas, desde iniciativas estratégicas que competem aí ao board, né, a camada mais executiva, também como priorização de funcionalidades de um novo produto ou até de funcionalidades que vão agregar a um produto já existente. Então a gente vai falar hoje como, por quê e quais as melhores formas da gente priorizar as iniciativas. Quero começar aqui com uma quote do Pierre Levy, que eu costumo utilizar aqui em todos os episódios, né? Esse já é o 8º episódio. Então, a nossa proposta aqui é utilizar da inteligência coletiva, que é a capacidade de humanos engajarem numa cooperação intelectual para criar, inovar e inventar. A gente quer dizer aqui o seguinte, a soma das partes será maior do que o todo, né? Se a gente pega aqui opiniões isoladas, seja do Trevisani, Roberto, Serhan ou minha, existe um viés específico. O que a gente quer aqui é formatar para que essas opiniões consigam gerar maior aprendizado para nós quatro e principalmente para todos que estamos acompanhando aqui. Então, começo aqui. Uma boa tarde, mais uma vez, Serhan, Roberto, Trevisani. A gente começa com essa provocação aqui da Gartner, né, lançado recentemente agora em abril. Ela fala sobre essas 4 fases da liderança em crises disruptivas, né, como a gente está vivendo a pandemia agora e o isolamento físico. A Gartner aqui está dizendo que quando acontece um evento que gera uma crise, no caso aqui a Covid-19, isso em diversos países, né, a gente tem a primeira fase, onde acontece a surpresa, né? Onde você tem que reagir e responder. Já num segundo momento, você começa a olhar para o que seria esse próximo futuro, né? Esse próximo normal. Num outro momento, você começa a desenhar estrategicamente o que vai te fazer se adequar, né? Se adaptar com mais rapidez a esse novo momento, até que você acelera as oportunidades e tenda a sair melhor posicionado de como começou a crise. Pensando aqui, Roberto, Serhan e Trevisani, eu gostaria de começar com essa pergunta.
Serhan, na sua opinião, e a gente já parte para os próximos, aqui para os próximos convidados, você acha que esse momento de isolamento, esse momento de pandemia, de diversas perdas que a gente está vivendo no mundo inteiro, é o momento certo para a gente inovar? E como você acha que as tecnologias emergentes podem acelerar os negócios e gerar mais valor? E aqui só um parênteses, né? Quando eu falo sobre tecnologias emergentes, eu não digo apenas de tecnologias da informação, e sim técnicas dinâmicas, formatos e abordagens que nós, enquanto profissionais, utilizamos para acelerar cada vez nossos negócios. Serhan, boa tarde. É o momento certo para a gente inovar ou não? Sempre é o momento certo para inovar. O que acontece no momento de crise como esse é que a maré fica baixa e quem não inovou fica mais exposto. Então, começar esse processo durante uma crise é mais difícil, é necessário, mas o ideal é sempre ter isso na pauta, né? Na pauta corporativa, na pauta, enfim, da empresa. Em termos de benefícios que isso pode trazer, tem o benefício claro que começou com o Henry Ford lá atrás, né, de eliminação de desperdício, de criar processos mais eficientes. Então, isso é um processo antigo, sempre foi assim, desde a Revolução Industrial lá atrás, com as máquinas, o vapor e o uso da energia, enfim, não tem nada novo aí, mas é uma coisa que o digital está criando um cenário disruptivo onde seus concorrentes não necessariamente são aqueles que você já conhece, que você já está acostumado. Então, isso abre um espaço para uma empresa, por exemplo, falando de supermercado. O supermercado tinha uma relação com o cliente final, ou tem ainda um tipo de relação com o cliente final. E ele hoje tem uma plataforma de entrega que assumiu parte dessa relação. Como é que fica isso? Será que é parecido com o que a gente viu lá atrás, uns 10, 20, uns 20 anos atrás, quando o supermercado começou a criar seus próprios produtos? Então, ele tinha lá Nestlé, tinha lá as várias marcas, ele criou suas marcas, porque ele tem essa relação com o cliente, ele sabe que o cliente quer o que ele compra, e hoje essa plataforma está, de certa forma, cumprindo o papel com mais conveniência do supermercado. Então, a definição de conveniência migrou para a plataforma, mais talvez até do que aquela loja de bairro, né? Isso permanece, mais ainda a plataforma, e será que ela vai também, aproveitando dessa inteligência, dessa relação, criar seus próprios produtos? Porque as empresas têm que crescer, as empresas têm que estar sempre inovando. Uma vez você é líder de mercado, você estabelece lá um mercado, uma liderança, o que você faz a partir daí? Então, inevitavelmente, vamos pensar em como maximizar esse resultado. Então, essa é criar esse canal direto com o consumidor, essa é uma forma de aproveitar o digital, criar a eficiência, que a gente já falou, eliminar desperdício, aproveitar do anytime, anywhere, mobilidade, então, viabilizar mobilidade para prestar o seu serviço, para dar conveniência para o consumidor, que essa relação direta com o cliente final, que é uma coisa interessante também, porque a gente está vendo não só a ponta, surgiu uma nova ponta, que era o mercado e agora a plataforma, mas a gente está vendo também a indústria criar uma relação direta com o consumidor, para ter um insight, para ter informação. Então, tem muita coisa, é um assunto muito, muito amplo, mas antes de falar mais, vou passar a bola aí para os outros, que eu quero ouvir eles também. Bacana, legal, legal. Só lembrando aqui um pouquinho, Serhan, teve um caso aí passado, onde um artigo, né, onde eu vi que a Volvo ela colocou telemetria, eu não lembro em qual modelo do carro, vou chutar aqui, sei lá, XC90. Então ela estabeleceu a telemetria nos carros, e se eu não me engano, no ano de 2016, obviamente, né, que os furtos acontecem para qualquer tipo de modelo, qualquer tipo de montadora, mas todos os carros que foram roubados, né, com esse sistema da Volvo de telemetria, foram resgatados. E não pela seguradora, pela própria montadora. Então a gente começa a ver, né, a disrupção de mercado para mercados que não tem que não é nem mercado análogo, né, são outras indústrias que começam a absorver benefícios que antes não lhes pertenciam, né?
Então, acho que esse momento, justamente, cara, a gente precisa realmente inovar, né? Precisamos olhar para o benefício percebido do meu cliente. O que ele quer, na verdade, né? Será que é só meu produto? E a gente vai para aquele conceito de job to be done também. E, cara, o que realmente é necessário para aquele consumidor, né? Para aquele usuário final? Será que eu estou atendendo as expectativas ou não? Mas bacana. Roberto, por favor, puxa o lead aí. Quem é dono da relação com o consumidor tem um poder muito grande na mão, porque não preciso nem dizer, mas a tendência total na internet é de cortar os intermediários. Sim. Uma vez que você ganha a relação do consumidor, você começa a cortar os intermediários. Até que você chega na indústria. E aí tem fabricante e consumidor. A plataforma passa a ser o único intermediário que sobrevive. Então, o que o Serra falou é muito certo. Quer dizer, uma vez que o rap pode até ter começado, o rap, o Uber, sei lá, qualquer uma, pode ter começado intermediando entre o supermercado e o consumidor. Mas a tendência natural no longo prazo é você começar a cortar, passar para o distribuidor, cortar até chegar no último possível. A gente viu aí outro dia a Magalu querendo botar no marketplace comprando um marketplace de fabricantes, tentando botar a indústria direto no seu marketplace. Pois é. Então, eu não vejo outro movimento que não é esse. Existe o dono da relação consumidor e vai existir o fabricante. Todos os outros mercados que foram disruptivos tendem a cortar intermediários para poder ter uma margem mais favorável. Sem dúvida, sem dúvida. E é curioso, Roberto, você falar isso, porque recentemente a gente trocou de geladeira aqui em casa, né? Depois de muito tempo brigando, depois de muito tempo pesquisando, a gente chegou num consenso aqui, pô, legal, vamos trocar a geladeira. E pela minha surpresa, cara, a gente encontrou a melhor relação de custo e benefício diretamente com a empresa que fabrica essa geladeira. Então, o que essa empresa fez? Né? Criou uma plataforma onde você acessa por meio de indicação de funcionários, os funcionários ganham milhagens que são trocadas em prêmios internos e você ganha um desconto muito bacana no produto. E o contato é direto com a indústria, né? Então a indústria acabou esse negócio de B2B, obviamente que ainda existe, né? Mas abriram outro caminho que é o B2C. E eu lembro há um tempo atrás que existia esse grande medo. Eu acho que o Trevisani vai conseguir ajudar bastante a gente nisso, que é a questão da canibalização do próprio mercado interno ou dos produtos internos. Ô Trevisani, você acha que é o momento certo aí da gente inovar? E quando a gente fala de canibalização de produtos, como que funciona isso no teu universo hoje aí na Vivo? Muito bem-vindo, Trevisani. Obrigado. Bom, eu acho que tentando responder a primeira pergunta, tá? Se é momento de inovar, eu acho que só tem duas opções e sempre teve, né? Ou você está dentro ou você está fora. E se está fora, você está fora do jogo. A inovação ela é um motor da competição, é o motor do diferencial, é o motor de você olhar para o cliente e se diferenciar e trazer valor para ele, e mais do que isso, é o motor do business, né? Você consegue aí abrir uma nova revenue share para a sua empresa, né? E o que a gente está vendo são novos modelos de negócio, né? Então, em 2007, tá? Quando apareceu o iPhone, o novo modelo de negócio foi exatamente reestruturado. Né? Tudo que o mercado de telefonia e celulares vendia, e a Nokia vendia um celular no mundo a cada 2 segundos, só para vocês terem uma ideia, veio o Steve Jobs, mudou o próprio celular, o smartphone em si, mas mudou o modelo de negócio. Né? Abriu a plataforma Open aí para vários desenvolvedores entrarem e fazerem tudo isso que está acontecendo aqui, né? Só existe o Zoom, GoToMeeting, outros aplicativos, porque possibilitou essa abertura do Open Innovation, tá? E quando a gente fala de canibalizar, né, vai depender muito do teu market fit, vai depender muito da visão do teu produto, da tua solução versus o que você está querendo colocar no mercado como produto e como solução. Tá? Aqui na Vivo, Rames, a gente
tem um portfólio muito, muito rico. A gente é uma das 4 maiores telecoms do mundo. A gente passa de produtos de totalização a digitalização, e aí eu vou explicar o que é totalização. Né? Totalização, basicamente, seria a conectividade, que é justamente a questão móvel e a questão de dados, seja isso no móvel ou seja via fibra, né? E depois a gente vai para a digitalização, que passa por todos os produtos essenciais para uma empresa se digitalizar, né? De Big Data, Artificial Intelligence, ferramentas de colaboração, entre outros. Né? Então a gente tem um mix de portfólio que vai atender todos os tipos de empresas. Né? Então na Vivo a gente tem 1,5 milhão de CNPJs, de clientes. Tá? 1,5 milhão de clientes. E da base da pirâmide até as grandes empresas. Esse mix de portfólio, na verdade, ele não canibaliza a nossa solução para cada empresa ou para cada setor. Na verdade, ele é um mix que junto tem muito poder. Então, se você for falar, por exemplo, no varejo, né, que foi aí o mais impactado, um dos mais impactados junto com a pandemia, né, devido à pandemia, na verdade, o varejo que cresceu, o varejo que inovou, e aí eu vou dar um exemplo, a Amazon, né, que é o grande exemplo do varejista, tanto que tem lojas físicas e, claro, é um e-commerce, né, fora comprou a Whole Foods, entre outras. Você viu o que aconteceu nesses 3 últimos meses com a Amazon? A Amazon cresceu mais de 1000%. Né? Por quê? Estava preparada para. Né? E estava preparada não só para a questão da inovação, porque ela inovou em vários setores, inclusive, mas ela estava preparada com um mix de produtos e soluções justamente para ela chegar onde ela chegou. Né? Então, essa canibalização e soluções que a gente traz, na verdade, vai depender de cada contexto e como cada setor vai utilizar cada solução justamente para inovar. Tá? Então, eu vejo dessa forma. Tá? Eu acho que um ponto que se fala muito da inovação, né, e que tem que tomar muito cuidado, é com a inovação espuma. Né? Existe muito essa inovação espuma no mercado. Né? Eu falo disso. Né? Fiz um não sei o quê, né? A inovação de palco. Né? Isso para mim não é inovação. Inovação para mim, ela precisa resolver um problema do cliente e do negócio. Quando a inovação traz dinheiro, retorna dinheiro para a empresa, para mim isso sim é chamado de inovação. Isso sim é uma inovação. Você conseguiu habilitar uma nova frente, uma nova avenida estratégica para sua empresa, resolvendo um problema do negócio ou do mercado que não tinha, e por consequência você ganhou muito dinheiro por causa disso. Fantástico, muito bacana. Eu acho que tem um gancho bacana aqui, o Trevisani, quando a gente fala sobre o sucesso da Amazon, né, esse crescimento absurdo que eles tiveram aí nos últimos meses. Tanto a Amazon quanto a Alphabet, né, Alphabet, Google, enfim, tem um cemitério de produtos. Então, para quem tiver curiosidade, dá uma procurada no cemitério de produtos, tanto da Amazon quanto da Alphabet, né, Google, enfim. A quantidade de produtos já aposentados é incrível. Então, a gente fala muito, inclusive falamos em algum dos outros episódios, essa questão do fail fast, né? Falhar rápido. A intenção não é falhar rápido, a intenção é aprender rápido. E se esse aprendizado estruturado fizer com que você entenda que aquele produto precisa ser pivotado ou precisa ser encerrado, isso deve ser feito, e deve ser feito rápido. Né? Então, eu acho que é super interessante, né, a gente falar isso, até porque a Amazon só conseguiu, né, crescer tanto nesses últimos meses porque já existia uma cultura interna de fazer rápido, de testar rápido, né, de estar pronto. Essa cultura da inovação, do inconformismo, já era presente há muito tempo. Então, acho que aqui, na minha opinião, né, o momento certo de inovar sempre é. Né? Concordo aqui com os 3 colegas, e sim, o quanto antes a gente começar isso, vai facilitar para que essa cultura seja implantada e as pessoas sempre tenham essa inquietação e, obviamente, a disciplina, né, de aprender e agir orientado a dados. Eu até brinco com essa pergunta. Eu acho engraçado, né, as pessoas falarem. Eu acho engraçado as pessoas falarem isso como se fosse uma coisa muito. Olha que ideia muito boa, nova. Cara, isso chama método científico. Você faz hipótese, testa, exato, mede e aprende. Isso correto, aí tem mais de 100 anos, e centenas de anos. Não é algo que seja uma grande novidade assim, né? Mas as pessoas resistirem a isso que é estranho. Né? Isso que é a novidade. Resistir a isso. Exato.
É a gente Só trazer para a para não prática, deixar de né, falar aquele pensamento. Oh, claro, por favor. Nara, já que você provocou um pouquinho no início sobre tecnologia, e como eu sou o cara obcecado pela tecnologia aqui da turma, sou o cara da TI, não queria deixar de falar. Quando você fala de tecnologia para inovação, acho que não falta tecnologia nova que veio para resolver problemas novos. Quer dizer, nunca se teve tanto dado no mundo disponível, então vamos usar. Tem tecnologia nova para usar. Né? A gente nunca teve a capacidade de ter tanta agilidade quanto a gente tem agora. Tem métodos novos, tem tecnologia nova para poder ser ágil. Então vamos usar. Então, não é nem o caso da tecnologia pela tecnologia. São tecnologias novas que nos dão as capacidades de serem mais ágeis e mais rápidos, mais resilientes. Sem dúvida. O cliente 24/7. Há pouco tempo atrás era impossível, porque a gente tinha que poder desligar os sistemas para fazer manutenção. Agora a gente tem a capacidade de fazer, de ter essa resiliência e essa possibilidade com o que temos aí de nuvem, etc. Então, uma coisa que seria impossível, que é trocar o pneu do carro andando, hoje, Exato. com tecnologia de internet, a gente consegue fazer. Então, eu não gosto de ficar falando de TI simplesmente, eu tenho estrada para saber que só isso não vende, a gente tem que resolver o problema, mas hoje a gente tem que ter tecnologia capaz de resolver esse tipo de problema. Sem dúvida. E é legal, até um pouquinho antes de passar no próximo tema, Roberto, você trouxe aqui uma questão das tecnologias, né, emergentes. Se a gente olha, por exemplo, né, a gente comentou ali no comecinho sobre inteligência artificial. Cara, é uma disciplina que está disponível há décadas. Há décadas. Não é agora. Puta, surgiu a inteligência artificial. O tanto que a gente tem de estudo científico, né, estudo de algoritmos, e isso remonta aí da década de 60, se eu não me engano, tá? Se eu não estou errado. Esse primeiro grande boom da inteligência artificial. O problema na época foi o quê? A gente não tem processamento para rodar esses algoritmos e a gente não tem massa de dados para trabalhar com tudo isso, né? Então a gente começa a ver, né, que a lei de Moore, por exemplo, né, o aumento do processamento, memória, enfim, possibilita o quê? Que essas tecnologias antes que não poderiam rodar por falta de processamento, hoje elas podem rodar. E talvez num futuro próximo aí a gente consiga desdobrar diversas outras possibilidades por meio da computação quântica. Mas esse assunto, gente, a gente deixa para um episódio específico, tá? Esse é um assunto muito cabeçudo. Bom, seguindo aqui, gente... É a popularização do que era revolucionário há poucos anos. É isso aí. Bom, seguindo aqui, gente, vamos falar aqui sobre a priorização em si. Né? Qual que é um ferramental, um tipo de ferramental que a gente aqui na Tivit costuma utilizar para a gente conseguir priorizar? Bom, esse daqui é um ferramental, alguns chamam de engenharia de valor, mas a forma e o propósito da gente fazer isso daqui é criar um consenso coletivo sobre o que a gente vai fazer primeiro. Então eu vou explicar super rápido aqui para vocês. Num primeiro momento, o que a gente tem aqui é a definição de um grande propósito. Então definimos lá, cara, a gente precisa garantir retenção de 70% dos novos consumidores até o fim desse ano. Ok, de alguma forma isso foi definido, né, o propósito, ou com 5 bold steps, ou até entendendo as causas raízes, e a gente chegou nesse consenso. Perfeito, sabemos que é isso que a gente tem que fazer, é um objetivo claro, sucinto e transparente. Num segundo momento, quando a gente já tem esse propósito, a gente sabe alguns temas que vão sustentar esse propósito, né? Então, consumidor no centro, otimização de processos e assim por diante. Aqui começa a brincadeira. Aqui a gente começa a utilizar uma dinâmica que vem do ágil, que é o planning poker. Né? Eu não vou entrar a fundo nessa dinâmica, mas essa dinâmica ela busca fazer com que todos entrem num consenso sobre um tema específico. Né? E esse tema específico aqui é priorizar esses temas frente à ordem de grandeza, à ordem de importância. Então, para a gente atingir um tema aqui, por exemplo, 70% de novos consumidores. Consumidor no centro, qual que é o tamanho dele? Né? E esse tamanho aqui, muita gente usa P, MG, GG, sequência Fibonacci. Aqui a gente fez uma brincadeira aqui com tamanhos de monstros, né? Então, um Gremlin é muito menor do que um Godzilla, por exemplo, e assim por diante. Então, isso aqui é só um exemplo de priorização, tá? Então, sabemos aqui que internamente, para atingirmos esse objetivo,
a estratégia e dados é mais importante do que olhar para a otimização de processos, por exemplo. Legal? Apenas aqui um exercício. Aí o que a gente faz aqui no outro momento? A gente define alguns indicadores de iniciativas ou de processos. Depois que a gente conseguiu definir esses indicadores, cara, a gente vai priorizar o quê? Vamos priorizar essas iniciativas. E lembrando, pode ser uma iniciativa estratégica, pode ser uma iniciativa de produto, de funcionalidade, seja o que for. Definimos duas variáveis de comparação. A primeira, qual que é o benefício externo? Qual que é o benefício para o consumidor? E, mais uma vez, com tamanhos de monstros aqui, né? De Grêmio, Godzilla, assim por diante. Qual que é o esforço interno, né? Ou seja, o quanto que eu vou precisar dentro de casa investir algum tipo de esforço, pessoas, dinheiro, investimento, né? Dentro do meu portfólio ali eu preciso redirecionar. Isso é um esforço grande ou pequeno? Lembrando, duas variáveis por enquanto. Benefício para fora, para o consumidor, esforço interno, e depois a gente calibra qual que é a aderência desses temas de visão para cada uma das funcionalidades. Lembrando que tudo isso a gente faz com Planning Poker. Pô, legal, a gente fez esse exercício. É um pouco cansativo, enfim, mas a gente consegue gerar um consenso em cima de priorização de acordo com a experiência das pessoas que estão participando desse tema. Então, você imagina, a gente pode rodar isso daqui com um grupo de desenvolvedores para priorizar funcionalidades, né, incluindo UX, UI, como a gente também pode rodar um mesmo ferramental desse daqui num board executivo. O convencimento vai ser um pouco mais difícil, mas é possível, tá, que seja feito. No final, esse exercício ele vai nos gerar um gráfico de dispersão de bolhas muito parecido com esse daqui. Então, se a gente olhar aqui para o gráfico, eu tenho no eixo X o percentual de esforço interno, lembrando que esse eixo X aqui ele está numa proporção reversa, né? Então, quanto mais para a direita, menor o meu esforço interno. No eixo Y, eu tenho o benefício externo, ou seja, quanto o meu consumidor vai ganhar com isso, e o tamanho da bolinha é a aderência ao meu tema. Cara, está aderente com aquilo, com o meu propósito? Quando a gente consegue terminar esse exercício, fica muito claro para a gente, diante de todas as iniciativas, aquelas que têm nesse quadrante aqui, tá? O menor esforço interno, o maior benefício para o cliente e a maior aderência com o meu objetivo. Então, isso daqui nos ajuda a distinguir, cara, eu vou fazer essa iniciativa aqui verdinha, que eu tenho um esforço interno, teoricamente, não é tão grande, eu tenho um benefício aqui ó, de 10% e eu tenho uma aderência pequena. Vale a pena eu fazer isso agora ou vale a pena eu ter um impacto maior e já, pensando num Pareto aqui, né, como que eu consigo gerar um valor maior ainda? Então, esse aqui é um exemplo de ferramental que a gente vem utilizando. Passando nesse ferramental aqui, eu quero começar agora com Trevisani. Trevisani, quais as principais preocupações a serem levadas em consideração na priorização de iniciativas? Na sua visão, hoje, no que você está vivendo na Vivo. Quando você vai priorizar, cara, eu tenho uma grana aqui, eu vou investir em X ou Y. Como que funciona esse processo internamente? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, né? O que eu vejo hoje nas empresas, né, elas ainda são product driven, né? Elas ainda são voltadas para o produto, né? O produto ainda é rei, ele driva, né? A gente empurra o produto para o cliente. Como você colocou bem, Ramés, hoje na minha área a gente foca no que é o maior valor para o cliente. Então, o que é realmente valor para ele? Eu falei um pouco do mix de portfólio na primeira pergunta, mas eu preciso entender quais são os grandes pain points, por exemplo, do varejo, da saúde, do setor da educação, né? E como o meu mix de produto pode ajudar essas empresas a se digitalizarem, né? Que esse é até um propósito muito forte da Vivo, né? Que é digitalizar para transformar os negócios, para aproximar pessoas. Então, quando você fala da priorização, é claro que eu vou olhar dois eixos aí, como você citou. O primeiro eixo é o maior valor para o cliente. O segundo eixo é o maior valor para o negócio, né? Onde eu consigo ter um maior impacto, né? E como eu consigo atender da melhor forma os pain points dos clientes. A gente usa uma engenharia de valor aqui, né? De uma questão até mais tática, né?
de Fibonacci, né, olhando de tudo que a gente precisa fazer, o que realmente traz maior valor. A gente também traz, claro, a layer de ouvir o cliente, e aí tem desde uma pesquisa exploratória, Quali, Quanti, Focus Group, entre outros formatos, justamente para entender o que é a dor do cliente. A gente tem, dentro da Vivo, uma conversa junto com os clientes do mesmo setor para trocar experiências, para ver o que funcionou e o que não funcionou. Você tem outros KPIs que são importantes, né? E também da satisfação desse cliente, justamente com NPS, entre outros KPIs de satisfaction, né? Que o cliente tenha com a gente, não só no atendimento, mas também com o produto, com a solução, com a implementação. Então, a gente é muito obcecado no cliente. A gente sai de uma empresa voltada a produto, né? Para uma solução voltada ao cliente. E essa solução ao cliente, de novo, né? Para mim a inovação ela só existe se você traz retorno para a empresa na questão financeira. Então, tentando responder um pouco a tua pergunta, tem esses dois grandes eixos: o valor para o cliente, o valor para o negócio, como é que a gente consegue colocar isso em prática, implementar rápido, né? Você falou do aprendizado rápido, eu vou ter que colocar uma layer aqui, mas que eu acho que não é só o aprendizado rápido, não. Eu acho que é implementar o aprendizado rápido, né? Isso eu acho que faz uma diferença, porque você aprender, ok, mas se você não consegue tracionar na velocidade que o consumidor e o mercado precisam, você vai ficar patinando, né? Você vai ficar demorando, e aquele timing, você sabe disso, né? Inovação, você precisa ter timing, né? Quantas empresas foram criadas nessa nova economia que não tiveram o timing certo, né? E você fala, poxa, isso aqui parece, sei lá, a empresa A ou a solução B, mas agora está dando certo, porque foi feito no time certo, né? Então, isso é super importante. E por isso que a gente ouve o mercado, a gente ouve o cliente para trazer e implementar isso rápido também, tá? Bacana. Ô, Roberto, aí na tua opinião, cara, deixa eu voltar aqui para o slide. Quais as principais preocupações, né, quando a gente vai priorizar qualquer tipo de iniciativa? A gente tem que olhar para onde e por quê? E o que você tem de aprendizado aí de mercado? Bom, uma coisa que ele já resumiu bem é que foco no cliente e retorno sobre investimento. Tá? Aí não adianta eu dizer que vi falar de tecnologias por tecnologia aqui, porque não é a realidade do negócio. Acho que a gente tem que sentar numa mesa e conversar TI, negócio, etc. E o retorno sobre investimento é um ótimo fator, porque leva em conta o esforço e leva em conta o quanto aquilo ali vai dar de retorno para o negócio. Tá? No número só você tem as duas coisas lá. Vamos ponderar quanto aquilo ali vai dar de trabalho e quanto aquilo ali vai estar de retorno. Tá? Claro que a gente tem que ter um mínimo de estratégia de longo prazo, mais ou menos na mesa, para também não gastar energia num troço que, numa área de negócio, por exemplo, que a gente sabe que vai morrer daqui a tanto tempo. Tá? Eu tenho certeza que a Vivo não investe em telefonia fixa de cobre, porque não é um negócio que vai morrer, por mais que vai dar retorno de semana que vem. Não interessa. Uma coisa que é importante, por exemplo, que eu já passei na pele numa vida passada aí, estávamos num negócio em crescimento acelerado e tínhamos um certo débito técnico, que mais cedo ou mais tarde ia estourar em falta de resiliência e problemas para o cliente. Então, a gente, turma de arquitetura de TI, sentou com o pessoal de produto e falou: galera, não vamos criar um monstro, vamos combinar aqui a gente até tem uma equipe de plataforma separada, mas que não vai dar conta de resolver todos os problemas de segurança e resiliência que vocês estão introduzindo. Então, vamos, além dessa equipe, vamos guardar uns pontinhos aqui de cada sprint para vocês pagarem determinados técnicos seguindo esses critérios. Então, a gente guardou de cada equipe um pouquinho de débito técnico a ser pago. Foi um compromisso que a empresa entendeu. E o que não vai ser pago, pelo menos a gente combinou e ficou transparente. Tá? Pois é.
Então, se a gente vai assumir certos riscos, não vou ter DR, não vou ter não sei o quê, cada empresa tem os seus. Aí é cada um. Mas, naquele caso, a gente combinou de pagar determinados técnicos uma determinada velocidade para, quando chegar em determinado ponto, tipo, quando a gente chegar no IPO, a gente já vai estar no nível X de resiliência. Então, ótimo. Então, para isso, a gente fez uma conta reversa lá, mais ou menos. Cada squad tem que reservar X pontos para pagar débito técnico e a gente chegar no nível X quando a gente chegar no IPO. E o squad de resiliência e de plataforma, do qual eu era diretor na época, vai cuidar da infra de segurança, dos padrões, da outra parte do negócio. Foi um exemplo, um compromisso. Quer dizer, é saudável. E, para mim, a melhor coisa da metodologia ágil é essa, é a total transparência do que todo mundo está fazendo. Tem lá o backlog e a melhor coisa da priorização é que todo mundo sabe o que eu escolhi não fazer, o que eu escolhi deixar para depois. Tá? Então, priorizei o que eu quero entregar agora, o que é mais importante para o cliente agora, e o que eu vou deixar para a hora seguinte. Perfeito. É essa grande questão da colaboração, né? Isso não tem nenhum princípio ágil, tá? Nem de Lean, nem de design, enfim, mas a gente gosta de dizer que a gente precisa tratar problemas como ouro. Cara, assim, é problema, vamos disseminar, vamos entender, ou pelo menos o mínimo que a gente precisa é ter ciência que ele existe, né? Como o Roberto comentou aqui, cara, a gente tem débito técnico. Dá para a gente ir para a produção, dá para a gente fazer algo com esses débitos técnicos? Cara, vamos fazer um pen test, vamos fazer um stress test, vamos entender a audiência, e muitas vezes é possível da gente ir para a produção, da gente validar um piloto, né, validar esse MVP como piloto, ainda com débito técnico, mas desde que todos tenham ciência disso. Cara, validou, deu certo, a gente conseguiu, de repente, investimento. A gente ataca os débitos técnicos, né? E na sequência a gente consegue aí, ou vai para IPO, ou faz alguma outra movimentação. Serhan, na tua opinião, quais as principais preocupações aí que a gente deve levar em consideração quando a gente prioriza alguma iniciativa? Sem dúvida, o cliente, o resultado, né, que já foi dito aí, mas é engraçado que são excelentes pontos, né, focar no cliente, focar no resultado, mas às vezes é muito comum nesse vício de ser product driven, de focar no cliente de uma maneira product driven. Então, assim, Exato. Vamos criar um omnichannel, vamos criar um chat, vamos criar um bot lá de alguma coisa, e quando você vai ver se o negócio está funcionando, não está funcionando direito, né? Não está. É um canal que acaba tendo uma deficiência porque parece que a empresa não está testando, não está usando, se colocando no lugar do cliente e testando aquilo. Isso é muito comum. Estou falando da coisa mais comum que a gente tem visto aí, em todos os setores, todas as empresas, essa tentativa de ir para o omnichannel, né, e a experiência não ser ainda uma experiência fluida. Agora sim, de feeling, né? Desculpa? E eu acho que isso acontece muito por feeling. Às vezes até tem dados de pesquisa, tem focus group, tem quant, tem quali, mas é muito por feeling, às vezes, né? O que a gente percebe no mercado. Você acha que acontece isso mesmo ou não, Serhan? Eu não sei, eu acho que assim, que é complexo, uma empresa muito grande, a grande vantagem da startup é que ela já nasce com as grandes plataformas integradas, né? Então, o billing, com os processos, com a inteligência, com o CRM, está tudo já integrado. Então, ela já nasce com essa experiência muito fluida, e a empresa mais tradicional, grande, ela tem um desafio gigante de pegar aqueles feudos de sistemas, aqueles que estavam separados, que não se falam, e criar em cima disso uma camada de digital, microserviço, seja o que for, para aquilo ser fluido também. Quando ela consegue fazer isso, o resultado é muito bom, né? Mas isso leva um tempo. Então, eu acho que existe um desafio técnico grande. Muitas vezes as empresas têm pessoas extremamente capacitadas olhando isso. Você vê o exemplo da Vivo aqui. É uma claro foco no cliente, né? Então, isso às vezes existe e às vezes não. Às vezes a empresa fala, não, a gente
Está na moda ter um chat. Então, vamos lá, bota... Estou exagerando um pouco, né? Mas, assim, vamos botar um chat com a inteligência artificial e pronto. Não está pronto, você usou. Né? Você tentou fazer aquela jornada, está funcionando. E uma outra questão também, duas outras questões de priorização. Uma é em relação à estrutura. Né? Será que a gente está... Tudo bem, a gente está priorizando, de repente está até priorizando a coisa certa, mas será que a gente está executando da maneira certa? Será que a gente tem aqui, está estruturado da maneira certa para entregar esse produto com qualidade, com velocidade? A gente teve um cliente recente que a gente teve que fazer uma revisão em toda a área de TI, criar uma área de produtos digitais, envolveu umas 70 funções de revisão de função e criação de novas funções. Para a coisa sair, ficou muito rápido. No final, o resultado foi muito bom. E outro ponto, último, na hora de priorizar, é importante também ter certeza que os processos críticos da empresa estão mapeados e que você consegue medir eles. Esses processos críticos, os processos que afetam o seu resultado, né, de imediato, e os que tocam o cliente. Então, você tendo esses processos mapeados, mensurados, a chance de você acertar o que priorizar aumenta muito. Que bacana, legal. Gente, já tem razão do tempo aqui, eu vou avançar um pouquinho. Oi, claro. Você me permite? Eu acho que você Por favor. colocou uma questão que é super importante, né? É usar os produtos, né? Usar os processos, né? Passar pela jornada aí, pela experiência do cliente, que é super importante, né? Inclusive para você entender se tudo aquilo que você planejou, né, está implementado e executado da melhor forma possível, né? Trazendo valor, melhorando a vida dele, né? Porque na verdade isso tudo deveria ser para melhorar, não para piorar, né? Tem empresa que faz tudo para piorar a vida do cliente. Estou passando por um processo agora, tá? Com um banco aí, eu não vou falar qual, mas estou agora, exatamente há 1 hora atrás, com um grande problema com o banco. E é uma coisa absurda, né? Eu tenho que ir até a agência agora para assinar um papel. Que puta, cara, na boa. A gente está no meio de uma pandemia, eu não vou na agência, né? Vocês têm que ajudar aqui como fazer isso. Mas eu acho que tem uma questão também, e aí eu deixo a provocação, e também acho que eu queria até te ouvir também, Rames, com a tua experiência. A gente trabalhou junto, eu sei que tem uma vasta experiência nessa questão de inovação e transformação digital, que às vezes quando a gente olha para o produto e olha para o processo, na minha questão aqui é que isso pode ser uma inovação incremental. Né? E tudo bem, inovações incrementais, elas são importantes, né? Sim. Mas elas não se tornam, como a academia fala, né? Ou como os livros falam, numa inovação exponencial, né? Não. E aí, né? Aliás, deixa eu só falar um termo aqui, o Trevisani, desculpa interromper, mas é uma coisa interessante, né? Teve uma época, eu estava frequentando bastante esse mercado de inovação aberta, ia bastante lá no Cubo, ia no Inovabra, diversos lugares, etc. Aí, em um desses momentos, eu estava ouvindo, né, esses lightning pitches aí que o povo vai fazendo, e um desses aconteceu no elevador. E eu fiquei pensando com aquilo, cara, acho que eu fiquei o almoço inteiro pensando. O cara falou, não, porque aqui a projeção de crescimento é quase exponencial. Eu fiquei olhando assim e falei, cara, mas como que é quase exponencial, né? Ou é linear, ou é exponencial, ou você tem uma curva de Gauss, ou você tem uma senoide. Não tem como o negócio ser exponencial. E hoje a gente já está vendo, né, que o exponencial ele tende a ser mais uma senoide, até no caso de produto, uma curva de Gauss. Mas desculpa interromper, eu achei super curioso esse quase exponencial. Né? Mas a minha provocação vai bem nesse sentido, né? Na visão de vocês, né, nas frentes que vocês trabalham, né? Quanto é realmente importante, né, uma inovação incremental, e se realmente a gente consegue fazer essa inovação, essa experiência acontecer realmente exponencialmente, né? Eu queria entender se vocês já conseguiram fazer, porque assim, algumas coisas crescem muito rápido, a gente consegue fazer com que tenha um retorno rápido, não se torna exponencial, na minha visão, até porque, como você explicou, né, as diferenças aqui, e a gente viu isso muito bem na pandemia,
Mas eu queria entender, porque tem muitos jargões e muitos livros e acadêmicos e gurus e não sei o quê, mas no dia a dia é um pouco diferente, né? A gente sabe disso, né? Eu queria entender um pouco essa visão da jornada desse cliente com a experiência que ele tem tanto do produto como do processo e como é que a gente consegue fazer tanto da inovação incremental se tornar exponencial e se isso acontece mesmo na visão de vocês. Pegando um Cara, pouco o que o Serdão falou. Tá, eu gostaria de ouvir aí tanto o Serhan quanto o Roberto. Acho que eles têm casos aí mais interessantes para falar sobre recuperações, enfim, ou até sobre crescimentos aí mais contundentes no mercado. Tem algum exemplo aí, Roberto, Serhan? Mesmo que seja blind case, tá? Citar rápido 2 exemplos. O do Roberto, acho que vale muito a pena ele falar. Ele teve uma experiência fantástica na Alemanha, com uma empresa que hoje é líder. Ele era o arquiteto digital de uma empresa que é líder hoje em meal kits no mundo. Ele é HelloFresh, ele pode contar um pouco disso. Do meu lado, o que eu vi, a gente teve projetos, por exemplo, teve um recente que a gente conseguiu dar um ganho de 700% em conversão de vendas, uma empresa que trabalha com assinatura. Então, não sei se isso pode ser chamado de exponencial, mas acho que não. Acho que foi um ganho de eficiência, né? Mas teve no momento, trazendo para a Telecom, Trevisani, lá atrás, que talvez seja, também não sei se é exponencial, mas que é legal, na criação do BR Turbo, era uma coisa que todo mundo já estava fazendo, né? Que a gente foi o último entrante. Serhan, posso pedir só um segundinho só? Até em respeito aos nossos convidados aqui. Gente, a gente vai passar um pouquinho, tá? A gente deve avançar aqui mais uns 4 minutinhos, vamos até 4 e 5. A gente termina aqui esse assunto. É uma pena que a gente não vai ter tempo aqui para conversar mais. Como vocês podem ver aqui, a gente tem bastante aprendizado para trocar. Espero que a gente consiga tocar nos outros temas aqui em seguida. A gente vai coletar as perguntas e a gente segue, tá? Mas eu acho que esse tema aqui eu acho que é importante e do ponto de vista executivo, né, de tomada de decisão, são esses os assuntos que realmente permeiam as mesas e eu acho que é isso que a gente vai ter que a gente precisa focar e onde a gente tem bastante a aprender também. Serhan, por favor. Então, esse caso, eu acho interessante porque ele vai diretamente na questão de priorização e de mudança de modelo, né? Era um provedor, um troço, na época, mais ou menos novo, mas não era nada do outro mundo de novo, né? E teve uma decisão que foi assim, eu não vou mexer com conteúdo. O conteúdo não vai mudar o resultado agora. Então, a gente tinha o primeiro ano do BRTube, tinha um site horrível, que era aquele mesmo site o ano inteiro, só que, durante esse ano, a gente criou a autoinstalação. Então, foi o primeiro provedor a levar o modem com autoinstalação para o mercado, foi o primeiro provedor a criar uma parceria com novos players, que eram Americanas e Submarino, que eram 2 empresas separadas, ao longo do tempo se juntaram para criar um canal, tirar esse passivo da empresa. Com isso, a gente barateou o preço do modem, que era cerca de R$ 1.500 para R$ 200. Então, são coisas assim que acabaram tendo um impacto grande. A gente acabou sendo uma empresa, uma aposta um pouco desacreditada, até assim, o investidor, será que vai dar certo isso aí? Para um provedor que chegou a ter a maior base de usuários de banda larga em cima de ADSL da América Latina. Então, foi um caso bem interessante, né? Mudando a instalação, não focando no produto, conteúdo que não ia fazer diferença para a gente, mas focando em baixar o preço, entregar de uma maneira, com uma jornada de cliente melhor, não fazer o cliente ligar para 3 call centers, conseguir com um único contato a gente ativar todos os serviços que na época era provedor, acesso e modem. Eram 3 processos que a gente conseguiu consolidar em um. Né? Então, assim, exponencial, chamar isso de exponencial, não sei, né? Mas chegou a uma ideia simples, com uma equipe pequena, a gente chegou a ter, sei lá, 25 pessoas, talvez 250 indiretos, mais diretos, mais 25, chegou até a maior base da América Latina em cima do ADSL, né, que foi um feito legal. Roberto talvez possa falar um pouquinho da HelloFresh, como é que eles conseguiram, né, da Alemanha, criar algo que hoje que ultrapassou, inclusive, as empresas americanas que se propõem a mesma coisa. Serhan, só um ponto, tá, para a gente colocar como critério aí o que os livros e a academia falam que é exponencial, né? É 10 vezes o teu momento atual, né? 10 vezes de crescimento, né? Então, só para balizar um pouco também, porque assim, é fantástico o case, né? 700% de crescimento, são cases maravilhosos de alto crescimento.
mas pela academia e pelo que se fala, não é exponencial ainda, né? Então, por isso que eu fiz a provocação, né? Porque a gente, todo mundo virou, exponencial, né? E aí canibaliza, como o Ramés falou, uma questão que, poxa, e aí, né? Será que realmente é exponencial ou já tá bom crescer só 700%, entendeu? Só. Estou fazendo a provocação aqui, claro, né? Excelente o case. Justo. Legal. Bom, eu vou ter que fazer a Roberto. conta para se a gente se encaixa nisso, mas o case que eu tenho para contar é bem interessante. A HelloFresh hoje é a empresa número 1 de meal kits do mundo. Para quem não sabe, meal kit você vende um kit de comida, não comida pronta, mas é o kit de refeições prontas. Você escolhe as receitas, vem a receita e o kit pronto, entrega na sua casa, normalmente uma vez por semana, X receitas. E toda a ideia da empresa é que sejam receitas locais, verdes, amigáveis, etc, etc, etc. Tá? Ela está presente em 13 países hoje. Obviamente, o mercado americano é um dos que mais fatura, mas está presente em outros 13 países, inclusive muitos países europeus. A sede é na Alemanha, foi onde eu trabalhei lá há 2 anos. Ela teve, eu diria que, 3 fases de crescimento. Nem todas as 3 devem ter durado 10 meses, mas teve a fase que eu estava lá durante os 2 anos que eu trabalhei. A empresa crescia, na média, ela cresceu de 80 pessoas de TI para 450 funcionários de TI, tá, em 2 anos. Porque ela tinha um compromisso de chegar no IPO bem próximo, tinha muito investimento, estava crescendo muito em todos os mercados, estavam criando warehouses em 4, 5 países ao mesmo tempo, estávamos multiplicando pra caramba o mercado, estávamos até estudando outros novos negócios, entre comida pronta e entre novos mercados, tá? Tinha países que a gente estava chegando, como Netherlands, a gente estava chegando a quase 70% de penetração, ou seja, estava crescendo muito em termos de entregas, então a gente tinha que investir ao mesmo tempo em automação, ao mesmo tempo em pagar débito técnico, que acabou que eu não entreguei o nome, mas era essa empresa. Ao mesmo tempo em resiliência, ao mesmo tempo em crescer e ao mesmo tempo em compliance, que era no caso de IPO. Então a gente contratava gente pra caramba, todo mês era 15, 20 pessoas novas. Isso desenvolvedores sênior, que era o que a gente caçava. Na Alemanha tinha a vantagem de que a gente podia contratar gente do mundo inteiro. O processo de importação de mão de obra na Alemanha era muito simples. Tá? Pra você ter uma ideia, o meu visto saiu. Meu visto só não saiu em menos de um mês, porque o FJ demorou para me dar o segunda via do diploma, mas porque o meu já era velho, então eu acabei tendo que pedir uma segunda via. Mas a embaixada do processo demorou menos de uma semana. Eu saí o visto de trabalho. Essa é uma das razões, aliás, que o Brasil perde muita mão de obra para o exterior, porque os países importam mão de obra qualificada fácil. E a Mas gente o bacana aí, Roberto, desculpa, é que o mais legal é que, assim, como que foi possível criar uma multinacional, né, dessa proporção no mercado dificílimo, que inclusive as empresas com funding barato e que tiveram oportunidade e não deram certo, conseguiu fazer isso com uma fórmula, usando bem dados de cliente, hábito de compra. Foi a inovação que... Estou chegando lá. A inovação, a tecnologia correu muito rápido. A gente tinha uma obsessão do próprio CIO com NPS, satisfação do cliente. Esse era um dado que ele extraía do time de dados todos os dias, fazia pesquisa todos os dias, tá? Para saber o que o cliente estava satisfeito, se tinha algum problema de entrega, de customer, ele fazia questão de resolver na hora, porque não queria perder nenhum cliente, nenhum, era um problema perder um cliente, tá? Então, toda a seleção de qual era o feature que ia para novo, que era obsessão por foco no cliente. Então, a priorização é muito clara no que a gente vai fazer em seguida. Era agradar o cliente, e isso era o multiplicador, até porque o maior multiplicador de clientes era a indicação de novos clientes, não era marketing, não era verba, não era nada. Quer dizer, o número 1
a gente tinha um programa de fidelidade que fazia o seguinte: cliente indica cliente era o número 1 multiplicador de novos clientes. Então, mostrava que essa obsessão de agradar o cliente era o que pagava, porque era o marketing mais eficiente que existia e com o melhor retorno sobre investimento. Ele dava a chance do cara dar uma experiência para o novo cliente. Roberto, eu só vou pedir aqui, só para a gente tentar acelerar um pouquinho mais, como a gente já passou 10 minutinhos aqui do horário e o pessoal, tem algumas pessoas saindo já, só para a gente finalizar aqui e a gente segue, mas com certeza vale a pena que a gente desenvolver e ter outros papos, porque, cara, tá, é um dos episódios mais interessantes aqui que a gente está tendo. Por favor, continue aí. Não, bom, só para finalizar, eu acho que os dois grandes chaves do sucesso foram esses. Outro momento que ele teve de grande crescimento foi agora durante a pandemia, que basicamente qualquer pessoa preparada para entregar bem e satisfazer o cliente teve um crescimento enorme. Então, esse foi um dos anos que ele mais... Ixi, acho que travou um pouquinho o Roberto. Eu não sei se eu que travei ou se vocês que travaram. Acho que travou um pouquinho ali, mas... Eu tô aqui, deu um freezing na câmera do Rames também. Do Roberto. Na minha também? Também, Deve ter sido alguma intermitência, mas vocês me ouvem ou não? Não, estou te ouvindo sim. Bem. Então tá bom. Gente, tivemos um pequeno problema técnico aqui com o Roberto, entendemos, tá? Infelizmente hoje a gente não conseguiu sair aqui da segunda pergunta. Às vezes acontece, né? A gente acaba se empolgando muito aqui com o papo. Eu queria passar rapidinho pelas 3 perguntas, na verdade eu só vou falar para vocês quais são os temas. Se caso vocês tenham dúvida, o Slido continua aberto, está hoje durante o dia inteiro, então, por favor, centralizem as perguntas ali. Bom, a terceira a gente ia falar aqui como lidar com cenários mais burocráticos e com ciclos viciosos de tomada de decisão. Então, quando a gente olha para o governo, por exemplo, né, recentemente eu vi aí um artigo falando que o governo contrata 350 pessoas para fazer a transformação digital em sistemas do governo. E eu fico pensando, gente do céu, você imagina a burocracia que é para você mudar qualquer questão, né, de licitação, de processos internos, sistêmicos. A gente já discutiu um pouco sobre isso, e também ciclos viciosos na tomada de decisão. Então, se lembra daquele cenário, né? Alguém aprova, mas fala, cara, está aprovado, eu só preciso pegar o ok do meu chefe. Então, assim, não está aprovado, né? Então, talvez essa não seja a pessoa correta a participar, seja da priorização ou até da aprovação de alguma iniciativa. A quarta aqui, né, é muito bacana esse tema aqui, a gente sabe que as métricas moldam comportamentos e como que a gente pode priorizar essas frentes de trabalho e pessoas, né, com mais apetite para inovação e transformação. Então aqui a gente ia falar muito do modelo do MVC, para quem vem de tecnologia não é o Model View Controller, né, um design pattern, tem muito mais a ver com a menor mudança viável, ou do inglês, o Minimum Viable Change. Né? Então eu preciso entender quais são as iniciativas e quais são as pessoas mais aderentes a sofrer uma inovação, seja incremental ou mesmo disruptiva. As pessoas e linhas de serviço que mais conseguem se adaptar. Por último, a gente vai falar quais as melhores formas de disseminar o aprendizado para iniciativas priorizadas num segundo momento. Então, assim, nós escolhemos aquela alternativa que tem o menor esforço interno, o maior benefício externo e que é mais aderente com o meu propósito. Como que eu utilizo esses aprendizados durante a execução, né, e a entrega desse produto para que eu comece a fazer os demais? Por fim, a gente ia falar um pouco de Q&A, mas estouramos bastante nosso horário aqui. Eu queria já antecipadamente agradecer ao Roberto Nunes, ao Serhan também da Álvares e Marçal, e também Marcelo Trevisani. Roberto, se você puder fazer aqui as suas considerações finais, depois a gente já passa pelo Serhan e pelo Trevisani também. Bom, eu agradeço a participação, eu fico feliz de poder contribuir. Tá? Qualquer dúvida que alguém queira contactar, meu LinkedIn está aí, bem facinho de decorar ou de digitar. Então, fique à vontade para entrar em contato. E é isso, acho que vamos ser breve, né? Deixar os outros falarem. Falei demais já.
Muito bem. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Foi um Seja prazer. muito bem-vindo. Espero que a gente troque mais aí nos futuros próximos. Serhan? Obrigado. Adorei também conversar aí com vocês, trocar experiências e mesma coisa, meu LinkedIn está aqui, Serhan só tem um, por isso que eu não posso fazer besteira, tem que ficar esperto. Ramesh também aqui, ó. Também a mesma coisa, gente. Então, quem quiser, fica à vontade, vou adorar continuar a conversa depois daqui. Ótimo, muito obrigado. Trevisani? Bom, um prazer falar com vocês, prazer conhecer Roberto, também o Serran. Passou rápido, né? Eu acho que as perguntas... Nossa, demais. Passou rápido. Eu peço desculpa pela câmera, tentei fazer com que funcionasse, não funcionou. Uma pena só estar em áudio. Espero que na próxima vez esteja em vídeo também. E quem precisar e quem quiser compartilhar ideias e trocar também aí ideias, se tiver pergunta, só acessar meu LinkedIn também. E eu vou fazer aqui uma propaganda, tá, Ramé? Já que eu sou de marketing, Por cara, favor. não posso deixar de não fazer, tá? Quem quiser saber mais sobre conteúdo aí, sobre transformação, inovação, né, business, growth, eu criei aí um Instagram chamado Ciclo Growth. Ciclo Growth, é só acessar lá e seguir. Eu acho que tenho estudado bastante, colocado bastante conteúdo lá interessante, de tudo isso que a gente falou um pouquinho aqui. Então, gostaria de ouvir vocês também, a opinião de vocês lá, tá bom? Obrigado, Ramés, mais uma vez. Eu que agradeço, Trevisani, agradeço o Serhan, agradeço o Roberto também. E, pessoal, que participou aqui, que aguentou a gente um pouquinho mais, meu muito obrigado. Semana que vem a gente já tem o próximo episódio do webinar. A gente vai falar sobre Service Blueprint. Então, lembra que lá no passado, né, a gente falou sobre Value Stream Mapping, como que eu entendo a jornada atual, como que eu mapeio toda essa jornada atual, né, fim a fim. E agora, no próximo episódio, a gente vai trazer 2 especialistas, um colega aqui da Tivit e outro da CIT, o Jean, o Trevisani. E a gente vai falar um pouco sobre o desenho de Service Blueprint, né? Como que a gente une a jornada de usuário com sistemas, com BUs internas, né? Com linhas de serviços diferentes, rumo a um propósito único, né? Como que a gente une todo esse desenvolvimento, diversas disciplinas, dentro de um mesmo formato, para que a gente consiga perseguir de forma transparente e unida o mesmo objetivo. Gente, muito obrigado. Ficamos por aqui. Serhan, Roberto, Trevisani, meu muito obrigado, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado.